Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje é equações exatas. Nessa aula nós vamos aprender como identificar se uma equação exata e identificando qual é a técnica para resolvê-la, ok? Vamos lá então. Vamos considerar essa EDO da seguinte maneira: m de xy mais n de xy dy dx igual a zero. Chamei de 1. Vamos supor que exista uma função psi de xy de tal modo que derivada parcial de psi em relação a x seja igual a n, derivada parcial de psi em relação a y seja igual a n, ok? Nessas condições, então, se nós pegarmos a equação 1, substituirmos m por dψ dx e n por dψ dy, né, nós vamos ter essa equação equivalente. E olhando para essa equação, nós vemos que o lado esquerdo é igual a derivada em relação a x da função psi de xy. De fato, aqui é uma função de duas variáveis. Se eu derivar isso em relação a x, vai me dar a derivada parcial de psi em relação a x vezes a derivada de x em relação a x, que é 1, mais a derivada parcial de psi em relação a y, dy dx. Então, de fato, coincide. Então, eu chego à conclusão de que derivada em relação a x de psi de xy é igual a zero. Pressupondo que y está definido como função de x, tudo isso que está dentro das chaves é uma função de x. Derivada de uma função de x em relação a x dando zero, significa que essa função tem que ser constante. E aí nós chegamos na solução da equação psi de xy igual a c, e é ela que vai nos fornecer a solução para o nosso problema, ao menos dando y definido em termos de x implicitamente por essa equação. Ok? Então, quando existe essa função psi nessas condições, um EDO desse tipo vai ter solução dada por essa equação, aonde aparece a função psi de xy. Então, nesse caso, nós vamos dizer que a nossa EDO ela é exata. Existindo essa função psi de xy, essa EDO1 vai ser denominada de uma EDO exata. Vamos escrever isso. Então, formalizando, né? Se existe psi de xy nas condições anteriores, diremos que a EDO1 é exata. Certo? Então, uma EDO exata quando? Quando existe uma função psi nessas condições. Bom, mas vamos supor que eu procure por essa psi e não exista. Né? Então, nós precisamos achar condições de determinar quando ou não uma EDO é exata. Porque se ela for exata, eu posso procurar a psi que eu sei que ela existe. Né? Mas se ela não for exata, né, eu não vou procurar essa função psi de xy. Tá? Então, veja, existe um teorema que nos dá condições necessárias e suficientes para que uma equação diferencial ordinária do tipo 1, né, que nós vimos agora há pouco, seja exata. Tá? E o teorema diz o seguinte: ó, se as funções envolvidas m e n, se a derivada parcial de m em relação a y, de n em relação a x, forem contínuas, uma região retangular R, então 1 vai ser exata, EDO1 vai ser exata, se somente se derivada parcial de m em relação a y for igual à derivada parcial de n em relação a x, para todo xy na minha região R. Ok? Então, esse teorema me diz que nessas condições, se essas funções envolvidas forem contínuas, né, numa determinada região retangular R, então a EDO1 vai ser exata se somente se essas derivadas parciais coincidirem. Derivada de m em relação a y coincidir com a derivada de n em relação a x.
para todo xy na região que eu estou considerando. Então, esse teorema nos dá condições necessárias e suficientes para que uma equação diferencial seja exata. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, né, quando eu tenho uma EDO do tipo 1, né, eu vou buscar saber se ela é exata ou não, para saber se eu posso procurar pela função psi de xy que vai me fornecer a solução. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para esta condição. É esta condição que vai me dizer se ela é exata ou não. Essa condição estando satisfeita, ela é exata, e aí eu posso procurar pela função psi de xy, e aí nós vamos ver direitinho no exemplo. Então, agora eu vou fazer um exemplo, onde o primeiro teste que eu faço é verificar se essa condição está satisfeita. Essa condição estando satisfeita, aí nós vamos determinar, procurar quem é a função psi de xy, né, de uma maneira sistemática, que eu vou descrever no próximo exemplo, ok? Bom, então vamos lá. Vamos considerar, eu separei aqui uma EDO, 3x² mais 4xy mais 2x² mais 2y dy dx igual a 0. Ok? Nós temos aí a nossa equação diferencial. Aqui nós temos a nossa função m de xy. Aqui nós temos a nossa função n de xy. Né? Aqui todas essas funções são contínuas. E o próximo passo, então, para resolver é uma equação, né, do estilo 1. Então, o próximo passo é verificar se ela é ou não exata. Sendo exata, nós partimos para o passo seguinte, que é procurar a função psi que irá fornecer a solução. Tá? Então, para verificar se ela é exata, eu calculo as derivadas parciais, derivada de m em relação a y. Eu vou supor x constante, então aqui vai dar 0, que vai dar 4x. Derivada de n em relação a x, eu venho aqui e suponho y constante, então isso aqui vai dar 0, aqui vai dar 4x. Então, daqui eu concluo que a derivada de m em relação a y é igual a derivada de n em relação a x, e, portanto, a EDO é uma EDO exata. Isso significa que eu posso procurar, então, uma função psi de xy que satisfaça as condições dψ dx igual a n, dψ dy igual a n. Então, daqui nós concluímos o seguinte, que existe psi de xy tal que derivada de psi em relação a x é igual a m, 3x² mais 4xy, derivada de psi em relação a y é igual a quem? A n, que vai dar 2x² mais 2y. Né? Como então encontrar essa função psi que satisfaça essas duas condições? Nós vamos usar exatamente as duas condições e, partindo delas, nós vamos determinar a função psi nas condições dadas. Ok? Então, eu vou copiar novamente. As minhas duas condições. Então, eu tenho que dψ dx tem que ser igual a 3x² mais 4xy, dψ dy tem que ser igual a 2x² mais 2y. E usando elas, eu vou determinar minha função psi de xy. De que maneira? Eu posso escolher qualquer uma das duas equações para começar. Se eu integrar a primeira em relação a x, como aqui a derivada em relação a x, vai sobrar só a função psi. Se eu integrar a segunda em relação a y, vai sobrar também da mesma forma, do lado esquerdo, só a função psi. Então eu posso escolher tanto lá a de cima quanto a de baixo para integrar. Tá?
A de cima eu integro em relação a x, a de baixo eu integro em relação a y. Eu vou escolher começar pelo de cima. Então, o primeiro passo é integrar essa equação aqui de cima em relação a x. Integrando esse lado em relação a x, eu vou sobrar simplesmente com o princípio de xy. Do lado de cá, se eu integrar em relação a x, aqui vai ficar 3, x quadrado vai ficar x ao cubo sobre 3, cancela com esse 3, vai sobrar só x ao cubo, mais 4y, integrando x, vai ficar x quadrado sobre 2. Né? Então vai ficar 4x quadrado y sobre 2, porque eu integrei x, deu x quadrado sobre 2. 4 sobre 2 vai dar 2, então eu posso colocar aqui 2, mais constante. E aí é que está. Quem é a nossa constante? Se eu estou integrando em relação a x, o que é constante para mim? Tudo que depende de y. Então, mais uma função aqui onde só vai aparecer y. Ok? Certo. Então, eu parti da primeira, integrei em relação a x, sobrou uma constante que só depende de y. Se eu tivesse partido da segunda, eu tinha que integrar em relação a y, e aqui ia sobrar uma constante que só dependia de x. Mas o procedimento é exatamente o mesmo, ok? Certo. Qual é o próximo passo, então? Eu estou quase lá, eu já estou quase determinando a minha função psi de xy. O que está me atrapalhando? Esse h de y que apareceu ali, eu preciso determiná-lo. Então, agora eu vou pegar essa nova equação e vou derivá-la em relação a y. Derivando a minha nova equação em relação a y, eu vou ficar com dψ dy igual, isso aqui é constante, vai dar 0, que vai dar 2x quadrado, mais derivada de h em relação a y. Ok? Por que eu derivei aqui em relação a y? Porque agora eu vou comparar essa derivada parcial com essa. Eu vou comparar essas duas derivadas parciais. Comparando essas duas derivadas parciais, a que conclusão nós chegamos? Nós chegamos à conclusão de que 2x quadrado mais 2y tem que ser igual a 2x quadrado mais a galinha de y. Né? Isso aqui, cancelando esse termo com esse, eu chego que a galinha de y é igual a 2y. Então, integrando o h de y, vai ser 2y quadrado sobre 2, que vai me dar simplesmente y ao quadrado. Uma vez que eu determinei o h de y, eu jogo ele aqui e eu tenho a função psi de xy. Então, psi de xy vai ser igual aqui, x ao cubo mais 2x quadrado, y mais y ao quadrado. Essa é a minha função psi de xy. E a minha solução será dada de que forma? Né? Uma solução será psi de xy igual a c, onde c é uma constante que varia no conjunto dos números reais. Então, está aqui, dada implicitamente por essa equação, a solução do nosso problema original, ok? Então, como vocês puderam ver aqui, nessa aula, é muito simples, né? Quando eu tenho uma equação que pode ser exata, o primeiro passo é o quê? Testar, né? Testar se ela de fato é ou não, calculando as derivadas parciais, derivada de m em relação a y, n em relação a x. Coincidiu? É exata. Aí eu uso as duas equações aqui, e determina a minha função psi de xy, conseguindo chegar então na solução que é dada pela psi igual a c. Ok? Então, essa é a técnica, espero que vocês tenham gostado. Né? Você pode estar aí se perguntando, mas e se ela não for exata? Né? Se o dm dy não coincidir com o dn dx, tem alguma coisa que dá para ser feita? Né? Existe um método que é do fator integrante, onde mesmo no caso onde ela não é exata, nós podemos tentar multiplicar ambos os lados da equação inicial 1 por um fator integrante da forma mi de xy para transformá-la numa equação equivalente que seja exata. Tá
Nem sempre é possível, mas em alguns casos é possível. Tá? Mas esse não é assunto dessa aula. Essa aula eu queria abordar simplesmente, né, como é que testamos se uma EDO é exata ou não. Sendo exata, como é que nós resolvemos o procedimento exatamente esse. Nos vemos numa próxima. Até mais.